Você já ouviu falar do complexo, mas o que você ouviu é apenas a superfície por trás das manchetes, das sirenes e dos tiros. Existe uma história que o Brasil inteiro preferiu esquecer. Um território onde a vida vale pouco, mas a coragem vale tudo. Onde o Estado chega com fuzil, mas nunca com escola. Onde o povo resiste, mesmo sem saber se vai acordar no dia seguinte. Você vai ver o lado que ninguém mostra. A verdadeira história do Complexo da Penha é o que você vai ouvir agora. Talvez mude completamente a forma como você enxerga o Rio de Janeiro antes de ser guerra, antes de ser manchete. A Penha era um refúgio, um morro simples, de gente trabalhadora, que chegou com fé e vontade de viver. Era o lugar onde os sonhos subiam o morro junto com o sol, mas o poder público nunca subiu. O abandono virou rotina, e onde o Estado não entra, alguém sempre ocupa o espaço. Foi nesse vácuo que nasceu o primeiro império silencioso do Rio de Janeiro, um poder paralelo que cresceu como sombra, invisível, mas inevitável. O morro que um dia foi esperança. Virou fronteira, e cada viela, um campo de batalha. Anos 80 o tráfico explode, cocaína vira ouro branco, e o Complexo da Penha vira um território sob nova lei lá dentro. Surgem chefes, generais, soldados, mas diferente do que dizem, não era só medo, era também controle, proteção, justiça na sua maneira. O mesmo homem que impunha respeito com uma arma era o que levava gás pra Dona Maria, dava brinquedo no Natal. Penha virou o paradoxo brasileiro, onde o crime é quem oferece o que o Estado nega. Enquanto o noticiário via monstros, os moradores viam vizinhos, e dentro desse caos nasceu algo ainda mais forte. A cultura da sobrevivência. O governo decide retomar o controle. Chegam as tropas, os blindados, as câmeras, os discursos. Mas quem mora ali sabe que controle é uma palavra perigosa. Helicópteros sobrevoam, tiros ecoam, crianças se escondem e mais uma vez, o povo da Penha é usado como escudo a cada operação. O mesmo enredo mortos. Promessas, silêncio e, o mais chocante, nada muda, porque o poder nunca desaparece, ele apenas muda de... Uniforme ninguém quer admitir, mas o morro sempre teve. Donos só mudam as cores da farda nos dias em que não há tiroteio. Há algo ainda mais assustador. O silêncio quando tudo fica quieto. O coração aperta calma é sinal de alerta. Porque na Penha, paz demais é aviso medo anda disfarçado. Está nas portas trancadas, nos olhares baixos, nas promessas que ninguém acredita. Há quem diga que a Penha é o espelho do Brasil metade sonha. Metade sobrevive nesse silêncio. Há algo mais, algo que quase ninguém ousa falar. Há rumores túneis subterrâneos, passagens secretas conectando comunidades inteiras. Alguns dizem que são rotas de fuga, outros que servem para esconder o que não pode ser visto, mas ninguém mostra, ninguém investiga, e quando alguém tenta, desaparece. O que realmente existe sob o Complexo da Penha Por, que nunca foi feito um mapeamento oficial das estruturas subterrâneas, e por que imagens que circularam nunca foram explicadas? O mistério cresce e o silêncio do poder público alimenta a dúvida. Enquanto o mundo só fala de Tiroxá, a vida pulsando ali, há professores ensinando mesmo sem escola, crianças sonhando em ser médicas, rappers, policiais, mães criando filhos sozinhas, cercadas por fuzis. É um cotidiano invisível, mas heróico a Penha não é só manchete, é resistência, é povo, é o Brasil que ainda acredita, mesmo quando ninguém mais acredita nele. Anos 80. O Rio de Janeiro pulsa em outro ritmo. Os becos, que antes abrigavam festas e rodas de samba, agora ecoam sons diferentes, passos apressados, conversas sussurradas e o estalo metálico do medo. O tráfico explode. A cocaína vira ouro branco, e o Complexo da Penha, que antes era só mais um conjunto de morros esquecidos, se transforma num território sob nova lei. A geografia muda, e com ela, o poder. Lá dentro surgem chefes, generais, soldados, homens que não nasceram monstros, mas foram moldados pelo abandono. Gente que cresceu sem futuro, e aprendeu cedo que, para sobreviver, era preciso escolher um lado, mesmo que nenhum lado fosse certo. Mas, diferente do que dizem, não era só medo. Era também controle, proteção, justiça, à sua maneira. O mesmo homem que impunha respeito com uma arma era o que levava gás pra Dona Maria, dava brinquedo no Natal, pagava o enterro do vizinho, ajudava o garoto da esquina a comprar o material da escola. Era o que impedia o marido violento de bater na mulher, o que mandava respeitar a tia da venda, e o que dizia que, dentro da comunidade, ninguém mexe com ninguém. A Penha virou o paradoxo brasileiro, onde o crime é quem oferece o que o Estado nega. E o povo sem escolha aprende a chamar de proteção aquilo que no fundo é só a ausência de um governo de verdade. Som de um rádio antigo tocando uma notícia sobre a nova onda de violência nos morros do Rio. Enquanto o noticiário via monstros, os moradores viam vizinhos. Sabiam o nome, o apelido, a história. Sabiam quem ajudava, quem protegia, quem sumia. Era um sistema invisível, cruel, mas funcional. Uma estrutura que o Brasil julgava sem nunca ter pisado lá dentro. E enquanto o mundo olhava de cima, o morro seguia seu próprio ritmo. O dinheiro do pó circulava, as festas cresciam, o funk começava a nascer nos becos, batendo como um coração descompassado, mistura de alegria e dor. As vielas eram iluminadas por lâmpadas
lâmpadas improvisadas. A luz vinha de gambiarras puxadas de postes distantes, como se a própria comunidade se recusasse a viver no escuro que o Estado deixou. As crianças jogavam bola com tênis furado. As mães lavavam roupa ouvindo sirenes distantes. E os homens da rua vigiavam atentos os movimentos de quem subia o morro. O tráfico crescia e, junto dele, o senso de pertencimento. Quem nascia ali aprendia cedo as regras. Não olhar demais, não falar demais e nunca esquecer quem realmente mandava. Mas o que ninguém conta é que naquele tempo, o crime ainda tinha um código, uma espécie de moral de guerra. Havia limites, havia respeito, havia até solidariedade. Os mais velhos dizem que, paradoxalmente, era mais seguro viver ali do que nas áreas ditas civilizadas do asfalto, porque no morro todo mundo se conhecia. Enquanto o noticiário via monstros, os moradores viam vizinhos. Enquanto o Brasil via bandidos, a favela via sobreviventes. E foi nesse choque entre abandono e esperança que nasceu algo que nenhum exército conseguiu apagar: a cultura da sobrevivência. Uma cultura feita de ginga, de improviso, de fé, de gente que transformou a dor em música, a falta em força e o medo em movimento. A Penha virou um símbolo, um espelho do país, um lugar onde o certo e o errado se misturam, onde o perigo e a solidariedade caminham lado a lado, onde cada amanhecer é uma vitória, porque na Penha, viver é resistir. E resistir é a forma mais bonita de existir. O governo decide retomar o controle. Chegam as tropas, os blindados, as câmeras, os discursos. Homens fardados descem o morro como se estivessem libertando um território inimigo. Mas quem mora ali sabe que controle é uma palavra perigosa. Helicópteros sobrevoam, tiros ecoam, crianças se escondem. As mães se jogam no chão com os filhos no colo, orando baixinho para que as balas não atravessem as paredes finas. Os cachorros latem, os becos se esvaziam. O medo volta a ocupar cada metro quadrado. De cima, as imagens parecem uma operação de sucesso. Mas lá embaixo, o que há é pavor. Portas arrombadas, casas reviradas, gente humilde tratada como alvo. E mais uma vez, o povo da Penha é usado como escudo. Enquanto a televisão fala em combate ao tráfico, as mães contam corpos. E o som dos tiros se mistura ao choro, à revolta, ao silêncio pesado que vem depois. A cada operação, o mesmo enredo: mortos, promessas, silêncio. O noticiário muda o número, mas nunca a história. O governo muda o nome da ação, mas nunca o resultado. E no fim, a única coisa que fica é o medo e a certeza de que nada realmente muda, porque o poder nunca desaparece. Ele apenas muda de uniforme. Hoje ele vem de farda, de colete, de discurso ensaiado. Ontem vinha de chinelo, rádio na mão e olhar desconfiado. Mas o princípio é o mesmo: mandar, controlar, calar. Quem vive na Penha sabe, não existe guerra contra o crime. Existe guerra contra o pobre. E essa guerra não termina quando os blindados descem o morro. Ela continua no olhar desconfiado, na escola que nunca chega, no hospital que nunca abre. O Estado entra, faz barulho, grava coletiva, tira foto, depois vai embora e leva junto a esperança. O morro fica com os buracos nas paredes, com as mães enterrando filhos, com o povo tentando voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo muda, não no governo, e sim no coração de quem ficou. Mais medo, mais raiva, mais desconfiança. E no fundo, uma pergunta que ecoa há décadas: quem realmente tem o controle? Nos dias em que não há tiroteio, há algo ainda mais assustador: o silêncio. Um silêncio pesado, espesso, quase palpável. O tipo de silêncio que não traz paz, traz presságio. Quem mora ali sabe, quando tudo fica quieto demais é porque algo está para acontecer. O medo anda disfarçado. Está nas portas trancadas com cadeado duplo, nas janelas que só se abrem pela metade, nos passos apressados de quem atravessa a rua sem olhar para os lados, nos olhos das crianças que aprenderam a distinguir pelo som se é fogos ou fuzil. Está nas promessas que ninguém acredita mais. No político que aparece de helicóptero, tira foto sorrindo e vai embora antes do pôr do sol. Nas palavras bonitas que nunca se cumprem. Nos cartazes de paz colados sobre muros que ainda guardam marcas de bala. O medo é parte da paisagem. Anda misturado com o cheiro do café, com o som do rádio, com o canto do vendedor de picolé. Na Penha, a vida segue, mas sempre com um olho aberto. Porque quem vive no morro aprende cedo. O perigo não